Ei, minhas bagacinhas! Todo mundo jóia, todo mundo bem, todo mundo disposto a iniciar mais um módulo de conhecimento. Todo mundo abrindo o livro na página 159, os modos de produção no capitalismo. É muito importante que vocês tenham bastante atenção nesse módulo, para a gente poder compreender como que começou todo esse processo dentro dos modos de produção até os dias atuais. Então, todo mundo com o livro aberto e bora estudar! E para a gente poder compreender os modos de produção, a gente tem que primeiro ver os divisores de águas, que é o Fordismo e o Taylorismo. Eles são super importantes para a gente compreender como se deu esse processo dos modos de produção. Quando a gente debate sobre o processo de desenvolvimento da Revolução Industrial, costumamos privilegiar a importância das inovações tecnológicas como elemento central, né, dentro desse fator histórico. Sem dúvida, a combinação entre a demanda fabril das fábricas e o conhecimento que foi aprimorado dentro dos laboratórios foi de grande importância para que a gente pudesse enxergar como foi possível a instalação desse novo ritmo de produção e de consumo de mercadorias. Porém, a simples concepção de novas máquinas não pode ser suficiente para que a gente tenha essa noção mais ampla sobre o processo de produção dentro do período industrial. A gente deve levar em consideração e salientar de uma forma bastante veemente que outras interferências nas formas de trabalho e na política administrativa das indústrias tiveram também grande importância nesse processo. Nesse sentido, para a gente racionalizar as atividades industriais, o que garantiu a aplicação desses lucros e do processo industrial de uma empresa foi de suma importância os modos de produção. Por muito tempo, os problemas ocorridos durante o processo de fabricação, eles encareciam muito o valor do produto final, e isso limitava o potencial produtivo de uma determinada indústria. E, junto com isso, para que um bem fosse fabricado, vários funcionários se reuniam e desempenhavam funções que eram meio assim bagunçadas, eram meio aleatórias. E isso limitava o aperfeiçoamento técnico de cada trabalhador. Em outras situações, a mão de obra de um operário era meio que desperdiçada. Pode ser no tempo ou até mesmo na forma dele trabalhar, o que acabava esperando pela conclusão da tarefa de outro funcionário, e isso atrasava muito o modo de produção. Dentro dessa perspectiva, na busca de solucionar os problemas que causavam, como a gente disse anteriormente, o empresário norte-americano Henry Ford, esse mesmo, o que criou e fundou a fábrica da Ford, tem os carros, né, que circulam por aí. Ele estabeleceu um eficiente modelo desenvolvido segundo as necessidades de expansão da indústria dele, que era de carros. O que ele fez? Ele concedeu o que era chamado de linha de produção, até hoje é utilizado. Essa linha era composta por uma esteira rolante que se movimentava. E a cada momento que se movimentava, o produto, no caso dele era um carro, estava em cima dessa esteira. A cada movimento, um operário desempenhava uma pequena parcela da montagem do produto industrial, o carro. Por meio desse modelo, o Ford conseguiu diminuir o número de problemas que afetavam a qualidade do produto que era comercializado. Ao mesmo tempo, ele empreendeu uma nova dinâmica de produtividade. Até então não existia esse tipo de dinâmica. E acabou conseguindo fabricar uma quantidade de automóveis nunca antes fabricada. O sucesso dessa experiência acabou sendo empregado em outros campos da economia industrial. Para vocês terem uma ideia, ninguém fazia isso. Vou fazer um sapato. O mesmo cara que cortava a sola, por exemplo, era o cara que fazia os cadarços. E assim por diante. Não existia linha de produção. Essa ideia do Ford revolucionou todas as indústrias em todos os setores. Outro importante método que era de racionalização do trabalho industrial foi concebido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, que deu a ideia da segunda teoria. Uma das suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse um patamar máximo. Cada um assim ia trabalhar o máximo que conseguisse, mas sem se desgastar. Para tanto, ele acreditava, dentro dos seus estudos científicos, que eram bem minuciosos, deveria combater um problema que impedia o incremento da produção. O que ele fazia? Utilizava de uma série de experimentações.
Ele, o Taylor, ele provou que o máximo de controle sobre o desempenho das máquinas e do trabalho poderia desenvolver uma indústria mais eficaz. As situações que eram empíricas, observadas sem a luz da ciência, aquelas que não têm um controle mais estatístico e numérico, deveriam ser expressamente recolhidas, não ia usar. Tudo deveria ter técnica científica, tudo minuciosamente calculado. O treinamento e a especialização no controle seriam as ferramentas mais básicas que ia conceber a interferência positiva dentro da produtividade da indústria. O que isso quer dizer? Na visão do Taylor, a ideia do Ford era fantástica, mas o funcionário teria que se especializar e cada parte da linha de produção deveria ser muito científica, com estudos aprofundados. Nada poderia ser feito assim empiricamente. Ele criou um conceito que é utilizado em todos os ramos da economia hoje, a especialização. Por exemplo, se uma pessoa passa mal, há 50, 100 anos atrás, tinha um médico, o médico tratava de todas as áreas. Hoje um médico não é assim, tem especialidades. Se você passou mal do coração, você vai no cardiologista. Se você passou mal de cabeça, você vai no neurologista e assim por diante. Ele criou a especialização. Ao longo do tempo, a popularização desses conceitos fez com que a demanda dos mercados consumidores de matéria-prima, de mão de obra, aumentassem. A indústria que melhor conseguisse atingir e reproduzir as concepções que eram instituídas pelo Taylor e pelo Henry Ford teriam a oportunidade de conquistar novos mercados e superar os demais concorrentes comerciais. Até a segunda metade do século XX, esses modelos influenciaram o processo de industrialização em várias partes do mundo. Até hoje, todos os dois, eles foram fundamentais, como eu disse no início, eles foram assim divisores de água para a gente poder conceber e compreender como que uma indústria deve funcionar, tendo linha de produção, onde cada parte, ideia do Ford, onde cada parte faz o seu trabalho e tudo isso com base no que o Taylor ensinou para a gente, com especialidade. E o terceiro modelo é o toyotismo, também chamado de acumulação flexível. Ele é um modo de produção que sucedeu o Fordismo, principalmente a partir de 1970. Esse modelo industrial foi aplicado inicialmente no Japão, por isso Toyota, né? Toyotismo, em virtude das limitações territoriais daquele país. Vamos comparar o tamanho do Japão com o tamanho dos Estados Unidos? Então, como eles não tinham muito disponibilidade de matéria-prima por ser muito pequeno e nem local de armazenamento, eles criaram esse conceito, que é caracterizado por romper com o padrão fordista de produção em massa, que se destacava principalmente pela estocagem máxima de matéria-prima e de produtos que eram maquinofaturados. Com esse novo processo, esse novo modelo de produção, a fabricação passou a não prezar mais pela quantidade, mas sim pela eficiência. Como assim? Produz dentro dos padrões para atender o mercado consumidor, ou seja, a produção vai variar de acordo com a demanda. Lembra da lei de oferta e demanda? Então, eles vão produzir com base na demanda que tem. Com isso, foi implantado um sistema de just-in-time. Na tradução literal do inglês para o português, seria em cima da hora, fazer em cima da hora. Nesse sistema, a importação de matéria-prima e a fabricação do produto vão acontecer de forma combinada com os pedidos dos consumidores, dentro de um prazo de entrega que sempre tem que ser cumprido. Dessa forma, a oferta de produtos nunca será maior do que a demanda, o que vai acarretar a diminuição de produtos que vão ficar em estoque e com risco de queda de lucro dos investidores. À medida que a implantação do sistema toyotista foi se ampliando pelo mundo, o mercado industrial mais notória foi a desregulamentação das condições dos direitos trabalhistas. Como assim? Ao contrário do Fordismo, em que o trabalhador realizava somente uma única função, agora o mesmo trabalhador é responsável por funções diversas e ele executava essas funções conforme as necessidades da empresa. Em razão dessa flexibilidade, o toyotismo passou a ser chamado de acumulação flexível. Além disso, ele desenvolveu um aumento das terceirizações no processo de produção, pois se tornou mais barato pagar uma outra empresa para fazer determinado serviço ou parte de um determinado produto, do que uma única corporação comandar todo o processo produtivo. Isso ampliou o aumento do desemprego e a formação de um exército de reserva de trabalhadores, o que acabou proporcionando uma diminuição média dos salários
e um aumento da precarização do trabalho. Como que ele fazia isso? Vou dar um exemplo da Boeing. Das peças da Boeing, mais de 3.000 peças. Para vocês terem uma ideia, nunca é feita só nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, eu acho que chega a 40 peças que a gente é fabricado aqui e manda para lá. Um celular, por exemplo, da Apple, né? Um iPhone. Esse celular, esse smartphone, por exemplo, ele é produzido parte na Tailândia, parte em Taiwan, parte na Coreia, parte no Japão, parte aqui no Brasil, porque a matéria-prima vem daqui, boa parte dela, e assim por diante. O que acabou acontecendo? Dentro do país de origem, gerou desemprego, porque foi terceirizando em outros países e sempre na busca de atender a demanda. Então a fabricação nunca era extrema, nunca tinha um mercado contínuo de trabalhadores. O que ficou mais barato contratar alguém de fora para fazer, e isso acabou trazendo uma precarização do emprego, como eu disse para vocês. Foi diminuindo a oferta de trabalho nos países onde tinha ou tem aquela sede daquela determinada empresa. E nós teremos o volvismo, que está relacionado ao modelo de produção realizado pelas fábricas da Volvo, marcado pela forte presença de sindicatos trabalhistas. Esse modelo de produção apresentava um outro olhar sobre o trabalhador. No volvismo, o funcionário apresenta um papel bastante diferenciado e muito relevante, a partir da autonomia e da representação dele dentro do processo de produção, agregando valor ao produto final. Como assim? Nessa indústria sueca da Volvo, a mão de obra qualificada é vista como uma oportunidade de obter um envolvimento mais avançado do funcionário. Diferente do Taylorismo, que especializava, mas não valorizava, quanto mais especializado você era no volvismo, mais seria sua gratificação, seus honorários, seu salário. A cultura organizacional presente no volvismo, ela valoriza a realização de experimentos na produção por parte do trabalhador. Isso é o oposto do que ocorre no taylorista, no qual considera o funcionário como parte da máquina. Mas ele também tem algumas desvantagens. Quais são elas? Por apresentar especificações que exigem profissionais altamente qualificados e uma infraestrutura com ambientes diferenciados, exige, então, por sua vez, maior investimento financeiro. Por conta do tempo e do custo para estabelecer e consolidar um tipo de sistema, ele é visto como uma desvantagem por esses gastos. Dessa forma, diante da crise econômica e da recessão do mercado automobilístico, o volvismo passou a ser visto como um modelo de produção sem muito sucesso. Assim, é necessário que ele apresente uma cultura organizacional que permita o comportamento de ações realizadas dentro do volvismo. Atualmente, esse modelo de produção ele é utilizado por pequenas empresas, especialmente aquelas relacionadas à tecnologia, né, e não a grandes fábricas. E como eu sei que vocês gostam bem de um mapa temático, vamos a um resumão da aula de hoje. No Taylorismo, nós temos como principais características a divisão do trabalho, o controle do tempo, a extrema especialização e o trabalho que era bem repetitivo. No Volvismo, nós temos como características o investimento no trabalhador, o treinamento e o aperfeiçoamento e as equipes de trabalho. No Toyotismo, a principal característica é just in time, que é a produção de acordo com a demanda. Isso foi criado no Japão com tecnologia da informática e da robótica, jornadas eram mais flexíveis e o desemprego era bem estrutural, uma vez que nem toda a população tinha treinamento ou capacidade de trabalhar dentro dessas fábricas. No Fordismo, a principal característica era a esteira de montagem, com a diminuição de tempo no gasto de trabalho e no aumento da produtividade. E nós vamos ter aí jornadas de 8 horas, produtividades de uma subidinha no salário, especialização da mão de obra, trabalho repetitivo e alienado, estoque, produção em massa. Vamos lá, eu quero que vocês façam essa atividade para mim, por favor. Só que é o seguinte, ela é de múltipla escolha, mas eu quero o texto comentado. Vocês vão dizer qual é a alternativa correta, mas eu quero o texto comentário. Eu quero que vocês justifiquem por que essa é a correta, tudo bem? E essa questão, da mesma forma como a anterior, ela também é de múltipla escolha, mas eu quero que vocês justifiquem por que vocês selecionaram a alternativa que vocês vão escolher. Lembrando, a anterior está na página 160 e essa está na página 162. Vocês vão mandar isso para mim até o dia 27 de abril. Mas vamos lá.
No dia 27 de abril, vocês vão mandar essa atividade para mim. Pelo WhatsApp, pode ser em forma de texto, pode ser uma foto da resposta manuscrita de vocês, não tem problema. Mas vocês vão mandar para mim no dia 27 de abril, até meio-dia e 20, combinado? No mais, minhas bagacinhas, é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Toda e qualquer dúvida vocês podem e devem mandar mensagem para mim, tá bom? Eu estou sempre online entre as 7 da manhã e o meio-dia e 20, única e exclusivamente para atender as dúvidas de vocês, de segunda a sexta-feira. Então, tendo dúvida, surgiu aí uma dúvida, manda mensagem para mim que eu tiro para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e se cuidem!